pergunta sobre crianças autistas. Qual que é a sua visão nesse momento também de transição planetária da maior incidência, né, do maior nascimento de crianças com autismo? Como é que vocês enxergam isso? Você como médium que tem contato com a espiritualidade, como que os mentores espirituais explicam esse fenômeno? O Chico tinha uma opinião sobre isso. Eu acho que o Divaldo também tem. Uhum. Eu vou dizer dos que eu tenho visto mais próximo do trabalho da gente, né? Eu não tenho autoridade para falar de uma maioria, né? Mas eu vou pedir licença para dizer dos que eu tenho visto mais de perto. É muito comum o autista vir de fora. São parte desses irmãos que estão vindo de fora. Você vê que é muito comum, e eu acho que faz sentido, porque são pessoas muito inteligentes. Não tem tanto, o contato físico não é tão confortável. É como imaginar um país como o Brasil, ou como o povo da África, por exemplo, são muito mais calorosos, né? O latino, de modo geral, né? É muito mais caloroso, né? E se você for ver outros povos que são mais sóbrios, mais comedidos, que muita gente vai achar talvez mais evoluídos, porque eles falam mais baixo, eles são mais organizados, mais metódicos, né? E o povo mais caloroso vai te dar um abraço maior, vai falar mais alto e tal. Então a gente pode imaginar que o terráqueo nativo, ou o terráqueo que está aqui há mais tempo, já está mais contaminado com esse calor humano. E aqueles que estão vindo para o nosso planeta há menos tempo, não necessariamente seja a primeira encarnação. Vem um pouco mais se adaptando. É como você pegar alguém que veio de um país nórdico e trazer para o Brasil. Naturalmente, uma hora ele vai gostar um pouco da caipirinha, vai brincar um pouco mais, mas tem uma transição, né? Ou não, mas se ele não gostar, ele volta, né? Mas o normal é o povo vir e nunca mais nem querer voltar, né? Então eu acho que é uma coisa assim. Não é um caso só, não é uma característica só. Podem ter vários outros, mas dos casos que eu tenho visto chegando mais próximo da nossa casa, eu tenho visto muito isso. Então você vê que são pessoas com muitas habilidades, às vezes muito superiores, e só está numa adaptação. Eu acho que não tem nada de errado, eu acho que está tudo certo. Tem que aproveitar as virtudes, apoiar nas dificuldades, né? Eu acho que o exemplo é bem próximo disso. Espero ter respondido. São professores, na verdade, né? Eles são professores e não. Porque no calor humano, nós somos uma experiência que tem a intenção de evoluir duas coisas ao mesmo tempo que são muito difíceis de acontecer ao mesmo tempo, que é a evolução moral e a evolução intelectual. Uhum. Se isso der certo, né, a gente vai ter uma ferramenta que vai encurtar muito a evolução dos espíritos, né? Então, quando você traz um espírito que provavelmente é muito intelectual e você está trazendo a evolução moral, ela vai vir junto com amor. Não vem de outro jeito. Você não consegue ter lucidez se você não tiver amor. Quantos espíritos estiveram envolvidos em experiências na Primeira, na Segunda Guerra Mundial e que tinham um grande intelecto, né? Grandes evoluções aconteceram muito rapidamente, mas eles não tinham a empatia com o próximo, não tinham o amor ao próximo, né? Então, eu acho que quando eles forem bombardeados com esse carinho, com esse amor, e eu diria mais privilegiados aqueles autistas que nasceram no Brasil, porque vão ser bombardeados com isso, com a religiosidade, né, com a ligação ao Mestre Jesus, eles vão ter um ganho extraordinário. Então, se lá fora eles vão ter as faculdades mais preparadas, por outro lado aqui vão ter um colo de mãe, vão ter uma babá, vão ter pessoas mais amorosas, que é o ponto onde ele tem que ser mais equilibrado. Então, eu acho que é uma sorte nascer no Brasil. Muito legal. Eu queria pegar um ponto que eu acho interessante, porque eu vejo que as pessoas buscam muitas curas físicas e doenças, né? Ou até mesmo buscam a espiritualidade para enganar a morte, uma morte de algo que foi diagnosticado. Por exemplo, o médico chega lá e fala, olha, você vai ter 6 meses de vida, por exemplo.
A pessoa, não, eu vou fazer de tudo, a espiritualidade vai me salvar, eu vou rodar o mundo e algum espírito vai literalmente evitar que eu morra e a cura dessa doença vai surgir. Mas, qual que é o ponto que eu quero colocar? Eu já recebi de um espírito de que às vezes a cura não é o fim daquela doença. Não é o fim da doença física. Mas o próprio desencarne faz parte do processo de cura. E às vezes as pessoas ficam lutando nesse processo de incompreensão, de literalmente querer lutar contra a ordem natural das coisas e acaba numa busca desenfreada, talvez, não compreendendo a própria jornada. Como é que você enxerga isso? Porque assim, já conversei com vários médiums, né, com doutores, e eles me falaram isso. Às vezes, não existe a cura para aquilo que a pessoa busca. A pessoa, ela vai lá no centro, buscando se curar de um câncer, por exemplo, ela não vai receber. Ela não vai receber a cura do câncer. Mas ela vai receber uma outra cura, que ela é mais sutil, que ela é mais difícil de ser compreendida na Terra, pelos familiares, pelas pessoas. Eu sei que você deve passar por isso, porque você recebe centenas ou milhares de pessoas no seu centro. Nem todo mundo vai receber a cura física. Como lidar com essa dicotomia, com esse paradoxo de compreensão? E o último ponto que eu quero colocar teve uma pessoa recente que eu conheci que desencarnou por doença mesmo, e depois do desencarne essa pessoa mandou uma carta e ela falou, olha, não era para eu me curar, porque a minha cura era o meu desencarne. Ou seja, mas essa é uma compreensão muito difícil para a pessoa muito que sofisticada. Só entende depois que está do outro lado e fala, não, a minha cura, o desencarne era a minha cura. Mas eu sei que é muito difícil, é muito sofisticado, eu sei que tem pessoas doentes aqui que têm problemas e que estão no chat, mas eu queria a sua visão disso. Tudo o que acontece quando você está encarnado tem um peso desproporcional para um espírito não encarnado. Por quê? Quando você está desencarnado, se você estiver numa colônia, se estiver num andar melhor, você tem acesso a muito mais clareza de tudo. Então, quando a gente está aqui, você chega num lugar, às vezes gosta de uma pessoa ou não gosta de uma pessoa, você não lembra por que você não gosta da pessoa. Às vezes não é só energia, às vezes foi um grande desafeto do passado. Então, quando você consegue sublimar as dificuldades de tão pouca informação, você tem um peso muito maior. Quando uma pessoa faz uma purificação na Terra, é muito maior e gera um ajuste, vamos falar kármico na falta de uma coisa melhor, que ela levaria, às vezes, séculos se ela não tivesse encarnada. Porque se você tivesse sempre alguém, ou soubesse absolutamente sempre o que é o certo e o que é o errado, qual é o mérito de você fazer o certo? Você teria a obrigação de fazer o certo, né? E o peso de você fazer o errado seria muito maior. Então, quando você tem uma purificação aqui, é muito maior. Quando um paciente fica um mês internado num CTI, para a família é um sofrimento, para o paciente é um sofrimento, contudo. No plano superior, onde existe um reflexo desse hospital, normalmente fica acima do próprio hospital, é uma outra dimensão. Um mês de um paciente ali embaixo pode representar alguns anos de purificação num hospital espiritual. Então, às vezes, você tem débitos que a pessoa precisava colher, porque tem um ajuste, né, do que você faz de bom e de ruim. E numa doença você encurta muito tempo. Eu vou pedir licença a um grande mestre, que é o Dr. Bezerra de Menezes, para usar de novo o exemplo dele. O Dr. Bezerra de Menezes, quando desencarnou em 1900, ele só mexia os olhos. Um homem que foi maravilhoso, de uma bondade incrível, trabalhava na Rua da Constituição 45, num sobrado, embaixo tinha a farmácia Cordeiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá, outro dia eu conto isso, e foi um presente. E aí ele desencarnou, só mexia os olhos. Quando ele chega no plano superior,
Parece que ele estava num lugar que tinha no segundo andar e tinha uma sacada com a janela aberta e a Celina, que é a imediata de Nossa Senhora, eu acho, posso estar errado, gente, nos nomes, às vezes eu erro os nomes, não é? Às vezes eu erro, né? E aí chegou para ele despertou, reconstituído. Esses espíritos de grande envergadura moral têm uma reconstituição mais rápida, porque eles têm muita luz. E ele estava com os movimentos todos plenos, muito bem, e aí despertou do lado de lá, e aí Celina chega para ele e diz: ô Bezerra, você está bem? Você está recomposto? Estou sim. Estou escutando um zum, 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 um burburinho. São várias pessoas. Levante-se, vem aqui até a sacada que eles vieram para ver você. E ele olhou pela janela, pela sacadinha, e tinham centenas de espíritos esperando ele. E aí, mas quem são essas pessoas? Bezerra, você pode não conhecer, mas todas essas pessoas estavam esperando o seu regresso. Todas elas estavam em todas as reuniões espíritas que você fazia. E elas vieram para te receber. Então você vê, se um homem da envergadura moral do Dr. Bezerra precisou fazer uma purificação, qual é o espírito que pode não correria o risco de ter uma necessidade? E aí ele perguntou, mas por que eu passei isso? Não, você passou por uma provação tão grande, não que fosse um castigo. Mas nós precisávamos de uma pessoa com a sua envergadura moral muito rapidamente aqui neste plano para seguir um trabalho muito importante. Não, mas eu não sou digno, aquela coisa que o espírito adora fazer, né? E não sou merecedor. Ele falou, olha, Bezerra, o senhor tem a vontade, o livre-arbítrio para escolher. Mas nós vamos levar décadas para ter outra pessoa com a sua envergadura e para realizar o trabalho que vai ficar parado esperando o senhor assumir o seu cargo. E aí ele falou, não, então está bem, então eu aceito. E aí ele aceitou, e eu presumo que o Bezerra seja chefe, talvez, dos médicos espirituais do Ocidente, né? Se não for, eu acredito que seja do Brasil, pelo menos. E dizem que quando essa mesma entidade esteve com ele, trouxe uma comenda para ele do céu, depois de muitos anos de trabalho, onde ele teria a permissão de viver, de morar em qualquer planeta feliz, de qualquer sistema, de qualquer galáxia. E o Dr. Bezerra perguntou se não seria deseducado, se ele teria permissão para não sair do Brasil enquanto uma alma precisasse da ajuda dele. É um espírito desse amor e desse carinho, né? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.